todas as mulheres da Jornada da Mulher Fênix que estão aqui, que vieram aqui e que têm dentro de si o fogo da transformação. Todas que se propõem a fazer diferente, a doar um pouco de si, a olhar um pouco para dentro e refletir o que tem de bom, de luz e de bem. Às vezes a gente tem muita coisa boa dentro da gente, mas a gente se prende muito nos nossos pensamentos, que ficam difusos e que ficam às vezes vagando e acaba oferecendo o que é mental, né? E não o que é cardíaco. Então hoje a gente vai estar recebendo aqui uma mulher que o meu cardíaco, falando em chakra, sempre vibrou muito, muito positivamente. Porque eu digo do meu cardíaco porque a gratidão, na minha concepção, ela vem daqui. E quando eu conheci essa mulher, o trabalho que ela desenvolve, a maneira bonita como ela se propõe a trabalhar, me tocou muito aqui. Então hoje eu tenho muito prazer em estar junto com uma mulher que tocou de verdade e me ajudou nesse processo de expandir, reabrir e limpar e cicatrizar a parte de doação e de troca de amor. E isso é muito importante na jornada de qualquer mulher, na jornada de qualquer pessoa. A gente está em paz com o que a gente dá e com o que a gente recebe. Isso é muito importante. Então, hoje na Jornada da Mulher Fênix, eu tenho o prazer de dizer que a minha proposta principal aqui é continuar com o objetivo de trazer a melhor versão para todas as pessoas. Para isso eu criei essa comunidade, melhor versão, está no link da bio, e para isso eu criei essa jornada. Todas as novidades que possam vir depois serão apenas os bônus da vida, os presentes da vida. Eu vou chamar aqui a Cris Assimos, tá? Para ela contar um pouco da transformação dela. Olá! Gente, a gente... Opa! Ih, eu cliquei num filtro aqui, fiquei com um cílio. Não tem problema não, vai combinar com os meus. Gente, olha, essa live entre mim e a Cris, né, Cris? É tão esperada, a gente gosta tanto de se falar, né? A gente gosta tanto de se ver. Verdade. Oi. Que a gente se conheceu, de que em algum momento a gente ia estar aqui junto falando alguma coisa, né, Cris? É verdade, Laurinha. Eu ainda lembro de você me ligando, assim, toda em Toda êxtase, emocionada, né? toda emocionada. Muito legal. Foi Verdade. Você Então, é uma assim, das pessoas que tem um feedback legal. Achei isso muito bom, muito legal mesmo. eu Obrigada. e a Cris, a gente se conheceu num espaço onde a gente se propunha a curar o nosso feminino, né? A curar nossas relações com toda a trama ancestral do nosso lado feminino, né? A gente estava num programa junto. Então, essa caminhada, que é um pouco do que a gente fez, e a gente também gosta de falar e expor, e essa jornada foi feita para isso mesmo, para a gente poder contar as transformações que a gente teve e poder ajudar pessoas que às vezes estão no primeiro passo lá, querendo se transformar, e mostrar um pouco do caminho, o caminho que aconteceu com a gente, para ver se vem um insight, e também o caminho que elas mesmas podem fazer. Então, mas em geral, eu acho que a pessoa de início vai procurar curar as próprias dores, né? Se isso depois vai se transformar numa vertente profissional, ou se isso vai se transformar em outra atividade, né, Cris? Só o tempo pode dizer, né? Só, vamos dizer assim, fica na mão de Deus, na mão do destino, né? Então,
assim, sobre as transformações que acontecem, eu queria trazer um pouco dessa transformação pessoal, que você falasse um pouco de como que você foi despertada para esse caminho, como que esse caminho do autoconhecimento, né, essa trilha de olhar para si, de olhar para suas dores, foi chegando para você dentro das terapias, ou dentro... Como que começou esse seu caminho, Cris? Poderia falar para a gente um pouquinho? Obrigada, Laurinha. De nada, meu amor. Quero muito agradecer por essa oportunidade, pela sua confiança de me trazer para o seu trabalho lindo com as mulheres. Nós temos realmente um caminho a trilhar com essas mulheres, né? Eu costumo dizer que um chamado muito forte que eu recebi de trabalhar com mulheres, de trabalhar com o feminino. E isso começou em mim mesma. Né? Outra coisa que eu costumo dizer é que minha vida acontece em setembro. Está dando para me escutar bem? Está dando para Tá, escutar legal? tá Tá? ótimo. Tá. A minha vida acontece sempre em setênios, como a gente vê na alquimia, né? E É. eu, desde pequena, eu sempre senti um chamado muito forte da espiritualidade. Apesar de que a minha família gostava a minha família era de candomblé, de umbanda, eu não me identifico, não me identificava muito com essa Com o vertente, ritual. com os rituais, não me Uhum. identificava, porque eu também não conhecia. Hoje em dia eu acho belíssimo, eu acho um trabalho esplendoroso, uma coisa assim fantástica, o que essas vertentes fazem no astral e no físico aqui da Terra. Mas Uhum. aí, procurando o meu caminho, passei por uma igreja católica, as igrejas evangélicas, desde muito cedo. Desde os 7 anos de idade, eu corri atrás de catecismo, essas coisas todas. E buscando o meu caminho. Com 21 anos, eu encontrei o espiritismo kardecista, e aí mergulhei fundo, li diversos livros, assim, procurei. Eu tinha muita sede de aprender sobre o mundo espiritual. E isso eu fiz durante Fascinante. 14 anos. Aliás, até mais de 14 anos. Durante muito tempo eu trilhei esse caminho. Uhum. Mas, quando chegou nos meus 35, ou seja, no sétimo não, né? No quinto O setênio, quarto, né? é, 7, 14, 35, 21, aí dos 28 até 28, os... mas aí dos 35 em diante. Então, foi no quinto setênio. Aí eu descobri o universalismo, que Aham. é uma outra vertente espiritual, só que abrange tudo, né? Abrange diversas culturas, abrange as culturas do mundo inteiro. E principalmente me apresentou a Fraternidade Branca Universal, que é uma reunião de seres também de elevada estirpe, só que com a união de outros seres também que buscam ajudar na evolução da Terra. Ô, Cris, então parece que a sua chegada no caminho do autoconhecimento foi, assim, eu divido, às vezes, em só uma forma de dividir, em pontos, né? O autoconhecimento chega para as pessoas, às vezes, quando ela quer trabalhar a inteligência emocional, que também é um trabalho que você faz, quando ela quer trabalhar, às vezes, a inteligência emocional no campo da carreira, às vezes no campo da psicologia, para você entender as dores e a sua funcionalidade no mundo social, né? O quem sou eu e como que eu me comporto, se é de forma sadia ou não. E às vezes ela vem como uma busca, como elevação, como é o caso de quando a gente vai para o autoconhecimento, que a gente se aproxima dessas terapias, ou enfim, do mundo, ou começa a querer se olhar e se transformar, quando a gente começa a entrar num objetivo de elevação. Às vezes isso não é consciente na hora, mas olhando para trás, a gente consegue perceber que de repente a sua busca foi através dessa busca de elevação, né? Você percebe essa busca ou se Foi, identifica? mas foi um conjunto, porque foi a partir Uhum, desses 35 anos que eu busquei terapias. Eu nem sabia que isso uhum, existia. Na verdade, 33 anos, por aí. Né? Aliás, foi com 33 anos, né? E aí eu uhum. descobri que existiam terapias holísticas que eu não fazia a menor ideia que isso existia. Então, uma amiga me apresentou, eu estava buscando curas emocionais. Na verdade, eu fui buscar uma cura do corpo nas terapias. Né? Fui buscar essa cura. Legal. E aí, o que aconteceu? Que me foi apresentado um mundo totalmente novo.
a minha terapeuta, eu tive a felicidade de ter uma primeira terapeuta que participa. Então, essa terapeuta, ela era participante da Fraternidade Branca Universal, então ela me apresentou. E foi ela que me apresentou a minha primeira terapia, que foi o Reiki. Ela me ministrou Sim. o curso de Reiki, né? Os cursos de Reiki, o Reiki 1, 2 e o 2A. Então, a partir daquilo ali, meu mundo abriu. Abriu. Uhum. E eu vejo assim, e realmente foi um chamado da espiritualidade, sim, Laura, porque teve uma história que é bastante Acredito. engraçada. Meu filho era pequeno, eu estava levando meu filho para um cursinho para militar, essas coisas, e Uhum. era num local que eu tinha que pegar um ônibus, atravessar um viaduto a pé e deixar ele na escola. Eu fiz. Na volta, eu deveria descer por uma determinada passarela para poder pegar meu ônibus logo assim quando descesse. Mas me deu uma Aham. vontade irresistível de continuar andando na passarela, no local onde eu estava. E descer por um outro local. Eu fiz, atendi. Aí desci. Quando eu desci, mesmo assim eu deveria ter virado para a esquerda para poder ir para o ponto de ônibus. Me deu uma louca, uma vontade irresistível de virar para a direita. E aí, quando eu virei para a direita, eu vi que tinha assim umas banquinhas de camelô, costumavam ter ali embaixo do viaduto. Uhum. E dá uma olhada ali, né? Como a gente às vezes quer olhar em camelô, e olhar de fora. E achei uma banquinha de livros. Eu sou doida por leitura, adoro livros, né? Aham. E quando eu, olhando os livros ali, eu achei um livro que me chamou muita atenção, que tinha uma figura de, parecia Jesus na frente. Né? O Uhum. nome do livro era A Grande Revelação, eu lembro até hoje. E aquele livro, assim, sabe quando a coisa fica piscando em neon para você? Assim, zum, zum, zum. E eu não tinha um Aham. tostão no bolso, só tinha o dinheiro da passagem para voltar para casa. Aí eu virei pro moço ali, moço, pelo Nem amor de Deus, sempre é dinheiro. guarda. Não, e eu pedi para ele, pelo amor de Deus. Era R$ 5 o livro. Eu não tinha. Eu ainda virei para ele, moço, pelo amor de Deus, guarda esse livro para mim, até semana Aham. que vem que eu venho aqui comprar esse livro. Beleza, voltei, peguei. Gente, o livro tinha assim toda a história da grande fraternidade branca universal. Todos os grandes mestres, eram cartas dos grandes mestres avisando da vinda As transformações, né? 2000, ano isso, da vinda do novo 2000, Cristo. toda. Carta avisando Uhum. eram cartas dos grandes mestres de fraternidade branca, inclusive Jesus, Mãe Maria, Leonardo da Vinci, vários grandes mestres avisando sobre a vinda do novo Cristo, para ajudar Uhum. na elevação da Terra. Né? Esse livro foi publicado pela... Ai, gente, agora fugiu. Fugiu o nome da editora. E era uma editora muito respeitada. A partir daquilo Aham. ali, fiquei numa sede de descobrir sobre esse novo trabalho. Então, eu já estava com reiki e, por acaso, uma das pessoas que assinava uma das cartas, era um nome muito esquisito que eu nunca tinha visto, de Jalku, e ele foi justamente o mestre espiritual que trouxe o reiki para a Terra. Ele foi o mestre do mestre Zui, foi o mestre de Jalku. E Aham. aquilo despertou, eu fiquei assim, gente, que mundo é esse? Eu procurei consumir tudo que tinha, sabe? Então, a partir dali, eu já tinha aprendido Reiki, através do Reiki me abriu essa parte da espiritualidade, e eu já, querendo curar o meu corpo de diversas situações, e depois eu procurei curar o meu emocional, fui descobrindo várias técnicas. Então, foi uma união da espiritualidade, o chamado da espiritualidade, com o chamado do meu próprio eu para me curar, para me ajudar, sabe? Dali, a partir dali, todas as técnicas que eu fui estudando, tudo que eu fui aprendendo, passou a ser para me curar, para me ajudar. Assim como a EFT, a peça de Receba, várias outras técnicas. Tudo foi para mim. Eu não Então tinha, você assim, começou, Cris. eu não tinha Você, intuito de você curar começou. o outro, eu queria curar mim. Aham. Sim, é exatamente essa busca, né, que a gente está propondo aqui nessa jornada, né? O que que a gente, como que a gente pode olhar, assim, lugares que a gente pode olhar. Eu também me lembro de ter tido, a gente conversou, óbvio, anteriormente em relação a isso. Também foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a querer curar
o meu emocional, a reparar, né, olhar para as dores e reparar que, que tinha algumas coisas que estavam me fazendo me sentir mal, né? Enfim, começou esse chamado em relação a entrar em contato com as minhas emoções mais dolorosas. Eu olhei também para o Reiki. Me fascina a ideia de uma energia, assim como o passe, né? Assim como já via no Kardec, na busca espiritual de outras maneiras, mas assim, me fascinava essa ideia de que a gente teria pontos em nós de energias, né? E que poderiam ser ativados ou realinhados ou equilibrados. A gente, através de uma técnica de visualização de luz, eu não me iniciei como reiki, mas assim, isso me fascinava, isso também me foi, como se diz, a minha porta de entrada nesse olhar holístico. E engraçado que às vezes eu vou trocar com outras pessoas e as pessoas sempre falam do reiki. Parece que o reiki, ele é uma porta de entrada, né? Eu acho assim, até que as pessoas às vezes depois não veem o reiki como a sua principal atividade, mas parece que ele é o chamariz, né? Dessa viagem holística, né? Aqui eu tenho falado muito em relação a mulheres se transformar através do autoconhecimento, né? E trazer a sua verdade, a sua autenticidade para a sua vida. E a gente está nessa busca junto aqui, tentando falar, trazer o que a gente viveu, apontar direções e caminhos. E quis fazer essa jornada, essas lives, né, com vocês para falar do caminho pessoal. Me chamava muito a atenção, me batia muito mulheres que são mães, porque eu acho que a maternidade, ela tem um portal ali, porque você vive ali na pele, né, um novo papel. Então não é uma coisa só, assim, já não é, né, mas não é uma coisa só de mudança de status perante a sociedade. Porque, tipo, às vezes, você ganha um novo papel quando você se casa, né, mas você é a mesma mulher, você passa a ter uma outra rotina, mas ainda é um papel muito do externo para o interno. Agora, a maternidade, ela mexe, inclusive, com o teu corpo. Você hospeda um ser dentro de si. E muda, durante um bom tempo, toda a sua estrutura do corpo, de funcionamento do corpo, das enzimas, dos hormônios, né? Sua estrutura, a gente que tem uma ligação com a espiritualidade, a gente entende os desacoplamentos que fazem. Então, assim, a estrutura energética da mulher realmente ela se renova numa expansão em vários graus, né? Eu não saberia dizer aqui com palavras, vamos supor, científicas ou de uma maneira de ensinar didaticamente, mas isso é um boom, né? Isso é um renascimento, isso é comparável a movimentos universais, movimento de nascimento do universo, né? É um boom de informações e de emoções e de hormônios e de transformação. Então, cada gravidez é um novo universo que se apresenta tanto para o lado da mulher, né? Tendo o universo interno e que vai externar, quanto uma nova vida. Então, realmente é um lugar de magia, no sentido mais amplo da palavra, mas de entrega, de entrega e apresentação para o universo de um novo papel como ser, né? Um novo papel aqui na Terra. E aí eu penso que a oportunidade de uma mulher, quando ela está em contato agora com esse novo papel e olhando uma criança e olhando para sua criança, que esse papel ele pode ser, além de ser, ele pode ser guiado por algo autêntico e verdadeiro. Ele não precisa ser enquadrado com essas, eu falo muito de roupas, mas como se fosse uma roupa velha, né? Ou com esses moldes, né? Que existem na sociedade, um equilíbrio de você encontrar esse caminho. Você, por exemplo, passou por esse portal, o que você sentiu ali que, de repente,
esse contato com a fraternidade branca, com a espiritualidade ou com outras ferramentas que você depois foi adquirindo? Tive 2 gestações, né? Tenho 2 filhos e completamente diferente. Eu tive uma ajuda muito grande durante as 2 gestações, porque foram momentos muito difíceis na minha vida. Foram momentos muito pesados e se não fosse essa minha conexão espiritual, talvez as minhas gestações não tivessem até sido tão boas como foram. Eu não tive problema nenhuma delas, mas foram bem complicadas. O meu emocional estava muito abalado nas 2 gestações. Se de repente eu tivesse descoberto esse caminho terapêutico antes, talvez eu não tivesse sofrido tanto nas gestações. Mas tudo tem seu tempo. Os meus filhos foram muito importantes até para esse meu caminho de descoberta, porque foi querendo até ter mais tempo, eu não tinha tempo. Meu filho cresceu com 10 anos, eu não vi meu filho crescer, que trabalhava o tempo todo, trabalhava demais. Isso era uma angústia muito grande que eu tinha. Quando a minha filha nasceu, até os 3 anos eu também não vi o crescimento dela. Meus filhos cresceram com babás, foram maravilhosas, foram anjos na minha vida, entendeu? Mas não fui eu. E isso era mais uma fonte de angústia para mim. Então, a partir do momento que eu descobri esse caminho das terapias, a partir desse momento que eu busquei o meu autoconhecimento, eu busquei o meu autoaprimoramento como pessoa, como ser humano, eu me senti mais fortalecida até para poder modificar essa situação. Eu não queria mais não acompanhar meus filhos. Eu tinha um pavor horrível de perder o emprego que eu tinha. Já estava lá, fiquei 15 anos naquela empresa, era um emprego muito bom. Eu tinha um cargo de confiança, né? Eu tinha um salário legal. E eu tinha um pavor enorme de perder aquele emprego. A partir do momento que eu descobri que o caminho terapêutico, meu autoconhecimento, não foi nem atendendo ninguém, o meu próprio caminho terapêutico, que eu comecei a me tratar, eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a olhar para dentro de mim, mas buscando as soluções e não apenas reclamando, porque quando a gente fica passando perrengue o tempo todo e só reclamando, a gente está clamando por mais daquilo. Reclamar quer dizer clamar novamente. Então, eu passei a buscar soluções. E o caminho terapêutico foi maravilhoso. Então, com 2 anos que eu estava na terapia, aliás, no primeiro ano já que eu comecei o processo terapêutico com a minha mestra, já no primeiro ano, eu estava nesse emprego já há 13 anos, sei lá, 13 anos, nunca tinha tido promoção, tá? Diziam que eu era uma funcionária excelente, aquela coisa toda, mas ninguém me promovia, ninguém fazia nada, né? Só sugando. A partir do momento que eu fui para o caminho terapêutico, que eu comecei a me conhecer, que eu comecei a me resolver, a resolver a minha energia, que ela só repelia as coisas boas ao invés de puxar coisas boas para mim, a partir do momento que eu comecei a cuidar da minha energia, já no primeiro ano eu recebi promoção para ganhar o dobro do meu salário. Recebi promoção para cargo de chefia. Resolvi problemas emocionais meus que eu tinha complicados. Resolvi problemas de relacionamento. Meu relacionamento começou a vibrar, né? Comecei a vibrar positivamente. Entendeu? Outra vibração, né? Porque a minha energia começou a ser um polo de atração de energias positivas, de coisas boas. E isso foi só no primeiro ano. Só no primeiro ano de terapia. A jornada da mulher, em geral, né? E principalmente quando a gente se torna mãe, ela tem uma série de vozezinhas. Eu tenho um professor, um mestre, né? Que diz que são os urubus, né? E que dizem, você falou sobre o fato de você estar no trabalho e em desespero por estar no trabalho, a gente liga isso ao chakra básico, né? Essa sensação de ter que ser provedora e ao mesmo tempo essa divisão, porque existe aí um pensamento de que a mãe, existe o seu pensamento, existe a sua necessidade de dentro. Mas existia também uma forma, vamos dizer assim, muito grande de um coletivo em que dizia que a mãe deveria estar em casa. Então, essa força você devia sofrer também, né? Para além da sua própria percepção. Como eu poderia? Né? Assim como várias mães. A gente pode falar, assim como várias mães.
assim como várias mães, eu era mãe solteira. Então, Uhum, eu precisava sustentar meus filhos. Como eu ia fazer isso? exatamente. Como eu ia poder ficar com os meus filhos, querer dar a atenção que eu queria dar para eles desesperadamente, se eu precisava estar trabalhando para poder suprir o sustento da gente? Né? E assim como ontem eu estava falando com a Tarsila, a nossa outra convidada, né? É muito mais também de só o precisar, né? Nós temos o papel de mãe, mas também nós temos o nosso papel de ser, né? Então, assim, a maternidade, ela vem com muitas dualidades, com muitos paradoxos, né? Porque, tipo, também você se sentia num lugar de poder e de realização quando você estava no trabalho. Então, dividir isso, essas realizações, esse poder, é uma tarefa que a maternidade, ela nos convida, mas que aqui a gente está colocando para as mulheres que ela não precisa estar num lugar de vir do externo ou de alguém, né? Pode ser uma decisão que a gente vai, através do autoconhecimento, amadurecendo internamente, né? E aí E você se vai tomando as permitindo. decisões. Isso, porque quando é do interno para o externo, a gente se permite com outra leveza. Porque não é uma leveza de eu tenho que fazer, ou eu tenho que ficar em casa, ou eu tenho que ir trabalhar. Não, uma decisão do campo o que faz mais sentido para mim. Porque quando a gente está contrariada, a gente vibra a energia da contrariedade. Independente de. É claro que a gente não faz só o que a gente quer, né? Mas quando a gente passa, sei lá, vamos supor, maior parte do dia da gente contrariada, não é possível que a gente. É matemática, né? A gente passa a maior É, parte do dia vibrando o que a gente não quer. Então, como é que vai se dar a vida, né? na verdade, é Então, física, né? Também a gente puxa física aquilo que a gente quântica. vibra. E dentro desses julgamentos, o trabalho, a Cris, ela faz um trabalho muito especial. Porque existe um tabu na vida das mulheres hoje em dia, desde que mundo é mundo, em relação a ter ou não ter filhos. E na vida das mulheres, né, desde que mundo é mundo, isso foi realizado, isso foi feito, né, e a escolha de ter ou não ter filhos com ou não prevenção que não vai parir, né? Ou seja, em algum momento esteve dentro do corpo daquela mulher e a mulher decidiu que não. Isso desde que mundo é mundo, na história das nossas avós, na história. Então, assim, a vida prática e real e material fazia com que as mulheres tomassem decisões. E essas consequências dessas decisões, e principalmente as consequências mentais e emocionais, nunca foram olhadas com um olhar de divino, vamos dizer, sagrado, no sentido de não tratar só de culpa, e sim de tratar de como olhar para essa mulher e curar essa parte dessa decisão que não precisa ser julgada, que é apenas Exato. que pode apenas ser tratada e olhada como uma consequência de uma decisão, de várias decisões que a gente toma, de uma decisão que de repente para ela trouxe consequências ou culpas ou mexeu com o emocional dela. Então a Cris, ela se conectou, né? Ela vai dizer um pouco com um trabalho que devolve de alguma maneira essa não sei explicar direito, mas que devolve Dignidade. essa Dignidade. dignidade, exatamente, essa dignidade de você ter feito uma escolha e não passar o resto da sua vida pensando que aquela escolha não te permite ser digna ainda da vida, né? Sendo que não está nas nossas mãos o julgamento. E na verdade, Laura, não é nem julgamento, é a gente que se julga. Porque Sim, quando a gente se conecta com energias inclusive o auto, divinas, né? Julgamento. isso, quando a gente se conecta a energias assim, mais purificadas, a gente entende que Deus não culpa e nem absolve ninguém. É a nossa própria Uhum, autoconsciência, né? Porque a energia com divina está certeza. lá à disposição para a gente fazer o que a gente precisar. Tudo é permitido. Só que você sofre as consequências de acordo com o que você fez. Né? Existem consequências dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E é assim como acontece com o aborto também. O aborto entrou muito forte na minha vida desde sempre, porque minha família provocou abortos, né? Minha mãe
no desespero da situação que ela vivia, ela provocou abortos também, né? E sofreu abortos porque eu sou gêmea sobrevivente, eu tinha gêmeo comigo, né? E não se desenvolveu. Então, sempre aconteceu abortos na minha família. Eu sempre soube de abortos de amigos. Só que isso entrou muito forte para e mim. você traz também uma visão, na verdade, dentro do seu trabalho também, é que existem, às vezes, abortos que a gente nem se dá conta, que a gente nem sabe, Que né? nem se dá conta. De 2, 3 Então, dias de vida. e mesmo assim, porque por conta das leis, né, a gente está falando muito de consequência, parece uma coisa pesada, mas por conta dos ajustes das leis universais, do universo, né, dos rearranjos que acontecem de forma orgânica e natural, isso também acaba ficando no campo, né, da pessoa, né? E você faz esse... É verdade. Isso aconteceu comigo, eu verifiquei a primeira vez assim, vamos botar esse peso do aborto na vida das pessoas, na minha época que eu estava estudando sobre espiritismo. Então eu li um livro que falava sobre as consequências do aborto no plano astral, no extrafísico, né? E aquilo ali me impactou bastante, mas eu só tinha aquilo ali. E depois eu fui verificar que as religiões, quase todas as religiões, eles julgam muito a mulher e o homem, principalmente a mulher que praticou um aborto. Vou ter que trocar aqui de... Pode falar. Eles julgam muito a mulher que praticou um aborto porque é pecadora, vamos botar assim, aquela culpa católica, aquela coisa de anos e anos, né? Só que ninguém nunca olhou os motivos que essas mulheres precisavam praticar. Ninguém vai praticar um aborto por esporte. É uma decisão muito profunda para a pessoa simplesmente praticar por esporte. A mulher que pratica um aborto, ela nunca faz isso levianamente. Sempre fez por um motivo muito forte, onde ela se viu sem saída. E as religiões, infelizmente, nunca olharam para esse lado emocional da mulher, sempre olharam para o lado da culpa. E nunca, por consequência, nunca procuraram resolver a situação. Já foi, já aconteceu. E agora? Vai ficar só culpando? Vamos tentar resolver? Nenhuma das religiões que você vai procurar faz isso. Algumas seitas japonesas, como a Seishonoe e a Igreja Messiânica, eles ainda fazem assim, um trabalho legal, trabalho de batizar